assim, até eu tinha trazido aqui alguns exercícios que a galera considera como dispensáveis. Tentar, de repente, dar uma opinião rápida. Vamos lá. Que eu recebi essa semana, né? O cara falou, não, bíceps concentrado, porque tem esse apoio, você faz uma alavanca, então seria o pior exercício para bíceps, né? E agora você fazendo, você pode fazer um post. Eu falei, cara, a argumentação dos caras é completamente infundada. Mas existem esses exercícios que a galera gosta de dizer que são ineficientes. Bíceps concentrado, tríceps coice, glúteo com caneleira. Você tem uma... Primeiro, não existe exercício inútil. Até o leg de lado, se não lesionar, ele vai gerar alguma adaptação. Né? Se o cara for, eu não acho que ele vai lesionar, mas eu acho que não precisa. Ele te incorre a riscos. Mas eu acho que tal. Se você mantiver o alinhamentozinho ali, mas cara, por que você vai fazer essa porra? Claro. Aí eu falo pra você, não tem exercício inútil. Nenhum exercício é inútil. Até quando você tá a gestante. Eu já acompanhei algumas gestantes na minha carreira, do começo ao fim. Cara, até contração perineal para segurar, para trabalho de assoalho pélvico, segurar o xixi. Imagina você falar, cara, olha onde nós estamos indo. Falou, tipo, né? E aí você fala, cara, o tríceps coice. O tríceps coice, ele tem uma característica totalmente diferente dos demais. Porque ele trabalha com o ombro em extensão e joga. Hiperextensão. Né? Em hiperextensão e joga a cabeça curta em insuficiência, principalmente no final. Quando você faz o tríceps coice, você vê que, claro, é daqui para cá, tá, gente? Eu vi um personal hoje fazendo aqui. Então ele vem daqui para cá, insuficiente, daí ele vem para cá e faz bíceps. Ele faz uma rosca francesa. Francesa não, coice rosca. Cara, ele é um exercício que tem uma demanda diferente. Só que tem uma alta demanda também para deltoide posterior, para manter aquele peso ali. Eu usaria esse exercício como... porque não é um exercício de alta quilagem. Mas eu uso ali no final. Gosto do exercício. Como assim inútil? Tá viajando, não tem uma polia, você tem peso bolinha. Faz ali, cara. Como assim inútil? E você tem, por exemplo... Se a gente for pensar... São dúvidas que não fazem sentido. A maioria dos exercícios para tríceps, você tem ali a maior resistência, a maior demanda muscular em aproximadamente 90 graus, né? Então, o francês, o rosco, o teste, e o coice é o que você tem com ele em extensão. Extensão é uma porrada que chega diferente. Atenção, exatamente. Aí você tem que manter a cabeça longa ativada para manter também não só o deltoide, né? Mas a cabeça longa também mantém o ombro em hiperextensão. Então também eu gosto de usar esse exercício. Da mesma forma, cara... Desculpa, te cortei, né? Não. Da mesma maneira, as máquinas. Eu ia perguntar aqui, né? Você vê como eu tô... Era a próxima pergunta. Pesos livres versus máquinas. São diferentes. A relação curva-ângulo torque totalmente diferentes e combináveis. Né? Claro que tem... quando você pensa no desporto, quando você pensa em outras... não esse pessoal da academia em si, você pode ter uma transferência um pouco maior para o desporto, certa instabilidade, tarará. Mas a máquina, ela te dá coisas que o peso livre não dá. Vou dar um exemplo da rosca Scott livre e a rosca Scott máquina. A rosca Scott livre, se você pegar o vetor de força do peso livre, é sempre perpendicular ao chão, sempre para o inferno. Você joga na terra, qualquer lugar ele cai para o chão. Então, quando você está aqui, ó, nessa situação, aqui é zero. Porque o vetor de força passa, o torque a força vezes a distância perpendicular ao eixo. Se passou por cima esse vetor de força da articulação, os flexores de cotovelo, não é só bíceps, é o bíceps braquial, braquioradial. É zero. Então aqui você descansa quando você está fazendo uma rosca Scott livre. E aqui, quando você chega a 90 graus, que é o antebraço paralelo ao chão, e aí vai a dica. Tá com peso livre? Sempre que o segmento estiver paralelo ao chão, é a maior torque. É o máximo. Certo? Beleza. Quando você está na máquina, principalmente polias de raios não concêntricos, sabe aquela polia que parece um feijãozinho, assim, um rim, sei lá o que você quer chamar? Um caracol, um ovo. São as polias de raio variável, polias exatamente, ovaladas, polias irregulares.
Chamado de todos esses CAM, nomes. CAM. Até polias excêntricas, apesar de eu não concordar com esse nome, era Polias o nome excêntricas, usado. eu nunca tinha escutado. Eu também não. Era o nome utilizado lá pela galera que inventou, lá pelo Arthur Jones. Né? Ele chamava de polias Você excêntricas. fala isso no seu livro lá. Viu como eu li? E, cara, o que elas fazem? Como o raio é variável, ela, entre aspas, tende a equalizar a porrada que chega nesse músculo o todo tempo. Ele, teoricamente aqui estaria zero ou muito fácil, a distância do raio é grande. Então ele deixa difícil, né, para estar fácil, e aqui a distância do eixo fica menor, fica fácil, né, para estar difícil. Então, cara, falar que a máquina não pode se utilizar é uma sandice. Agora, eu posso escolher sim, cara, você nunca agachou, então eu vou te ensinar a agachar livre, a se nortear no tempo e espaço, e te coloco no Smith depois. Mas eu não posso fazer... Você faz 2 livres e 2 Smith. Mas eu não posso abdicar do livre no primeiro momento, que na minha visão, respeito quem pensa diferente. Por quê? Porque o cara tem que se nortear. Se você pega um cara que agacha livre, 1 ano, você começou comigo hoje, livre, vai pro Smith, na hora. Bota o cara no Smith, 1 ano, Smith, vai livre. O cara parece uma capoeira, maluco. O cara fica... É outro rolê, porque o trilho compensa possíveis assimetrias. Exatamente, dá aquela né, falsa sensação. Uma muleta, né? De certa forma. Então o cara, às vezes, cresce em cima das compensações. É isso, né? Exatamente. Então, eu concordo. Tem estudo comparando, Abel? Um com o outro? Tem. Smith, peso livre. Aí, Mas assim, é crônico, tem? Tem, mas assim, com iniciantes. Mostrando que, por exemplo, você pode... até fazendo transição, fazendo 5 semanas no peso livre, indo para a máquina e fazendo vice-versa, e avaliando força, né, avaliando outras questões. Por exemplo, Smith supino versus peso livre. O supino no Smith gerou maior ganho em força em iniciante. Agora, o agachamento no peso livre gerou maior secreção de testosterona. Né? Os grupos que fizeram a transição, grupo que fazia 10 semanas de peso livre, grupo que fazia 10 semanas de máquina, e o grupo que fazia 5 semanas de um e depois de outro tinham os mesmos ganhos, sem diferença. Você bota em ativação, deltóide anterior e peitoral maior no supino reto, no livre, não mostra a diferença. Mostra a diferença. Sabe onde mostra a diferença? Você faz o supino livre com supino no Smith, deltóide medial. Olha que loucura. Porque ele age como um estabilizador no livre. Nada de uma forma, caramba, treinei medial, não é isso. Mas olha aonde está a história. Perfeito. Entendeu? Não, até trazendo outro problema, que a gente vai bater mais nessa questão da máquina, porque tem umas questões que a gente tem que esclarecer, tá? Em relação a máquinas. Que a galera fala de máquinas como se fosse tudo a mesma coisa, e não é, tá? Mas uma primeira coisa, que a galera fala, não, você faz no peso livre, você tem essa resistência variável, né? Você tem essa variação de torques, variações de demandas, porque tem a questão ali da variação do braço de resistência, etc. Teoricamente, a polia te dá uma resistência constante. Vamos desmitificar isso aí, né? Em tese, né? A polia não te dá resistência constante, porque o cabo ele funciona como se fosse a linha da gravidade, né? A linha de ação da gravidade. Quando está mais perto do... Então, se você tiver... Mesma coisa, se você tiver fazendo um cabo, o bíceps Scott, se o cabo estiver perpendicular à mão aqui, ou estiver puxando para frente ali, você vai ter resistência o tempo todo. Só que essa resistência vai variar de acordo com a amplitude. E a mesma coisa, se eu tenho um cabo para baixo, ele alinhou aqui com a articulação, ele não vai gerar resistência. A galera tem que pensar nisso. Sabe o que acontece isso? Na elevação lateral na máquina. Desculpa, no cabo. Se você coloca o cabo numa certa altura e você faz a elevação lateral, e o vetor de força do cabo é o mais fácil que tem de ver, é o próprio cabo, no sentido oposto. Se por um acaso eu estou segurando aqui, o cabo está aqui passando por cima do meu ombro, chega ali, é zero, aqui eu descanso. Ele está tendo mais uma força de compressão, de acoplamento com o numeral do que qualquer outra coisa. A galera pensa, aí fala, pô, a comparação que a galera normalmente utiliza é um crucifixo com halter versus crucifixo no cabo, num cross, né, a polia baixa. Não, a tensão é constante. Realmente, nesse exercício, a tensão no cabo vai ser constante. Né? Você não vai ter resistência no peitoral no final se o cabo estiver alinhado com o teu braço, como você falou. Né? Mas em termos de amplitude, você tem ali uma resistência maior na amplitude final.
E a galera se ilude achando que isso quer dizer que você vai ter resistência constante sempre que você estiver trabalhando com cabo. Sabe um negócio louco que eu pensei agora? Que eu já até pensei não, né? Eu já vi, assim, algumas... Thiago Ramalho aí mandando um abraço pra gente. Um abraço, Thiagão. Thiagão, sou professor aí, faço parte do corpo docente da pós dele, aí um abraço, em breve teremos aula. Um abraço. Mas já estão abertas as inscrições, então quem quiser, Pô, só procurar aí Thiago Ramalho. E obrigado pela moral aí, né? Deu um superchat pra gente. Superchat pra gente, tive que dar essa moral também, citar a pós dele. Abraço, Thiago, valeu. Por exemplo, você pode fazer um crucifixo no cabo, de repente, colocando uma munhequeira aqui no cabo, que tem isso com o halter. Ou seja, você combina as resistências. Você combina as resistências. Eu estou fazendo aqui um crucifixo aqui. Aqui, supondo que eu estou deitado, tá? Teoricamente aqui seria 0, lembra? Porque o vetor de força passa por cima do ombro. Só que o cabo continua me puxando. Pro cabo vai ser máximo, até porque provavelmente você vai botar o cabo perpendicular nessa posição. Eu coloco de forma que aqui o cabo fique 0, fica ali. Aí a resistência da carga. Cara, isso é muito louco, isso é biomecânica linda de bonita. Perfeito. Deve ser um treino gostosinho, né? Não, é que nem eu já vi fazendo, mas nunca fiz. Negócio aí, cara, a combinação de o cara vai achar que você é baba, que você é 13, que você é louco. A combinação de resistência é aquela história do elástico na bitola do agachamento, do supino, né? Ou a própria corrente, né? São princípios ali da resistência dinâmica variável. É a mesma coisa da polia que a gente está falando. Da polia irregular, da polia excêntrica, da polia de raio variável. Quando a gente bota corrente ou elástico, a gente tem essa resistência dinâmica variável também, né? Só que a gente tem, até eu brinco que a progressão para a corrente, por exemplo, é geométrica, porque você vai somando cada elo, e no elástico é aquela geométrica, né? É o coeficiente da mola, né? O Kx, né? Na verdade. Então, à medida que qual é a ideia de você colocar uma corrente no supino ou no agachamento, sei lá. À medida que o torque vai diminuindo, ele vai aumentar, seja se for o elástico, o coeficiente da mola vai ficando maior, você vai deixando onde o torque seria abaixo mais difícil, e a corrente mesma coisa, ela vai desencostando do chão, vai ficando mais elos pendurados, também fica mais difícil. Faz total sentido. Eu já vi também, quando a pessoa vai fazer um exercício de extensão de quadril, tripla extensão, seja ela qual for, usar um elástico que te puxe o quadril para trás, de forma que quando você estiver no fim da fase concêntrica, já vi bastante, você tem uma resistência para trás, te obrigue o glúteo, os extensores dos quadris, né? Não só o glúteo, os extensores do quadris a ativar de uma forma mais interessante, porque quando você fica ereto, o torque seria 0. Cara, então dá para mexer tanto. E dá para mexer tanto de uma forma que, por mais que nós não tenhamos todas as respostas, nós temos caminhos. Ora, a gente pega os bodybuilders, muito que a gente faz hoje, os bodybuilders já fazia de longo, velho. Claro que tem coisas esdrúxulas que não se comprovaram, mas, cara, muita coisa. E isso eu acho lindo demais. Por isso que a gente tem que falar o seguinte, cara. Cara, nós estamos engatinhando, não temos todas as respostas, não podemos bater o martelo para nada. Às vezes o cara, que nem o estudo do Keitaro Kubo, cara, é uma evidência, cara. Não se faz ciência, não se faz robustez com uma. O que não quer dizer que desconsidera de forma alguma. Maior respeito, pega isso aqui, tira o que é bom, observe as limitações, toda evidência tem limitação, toda, né? E aí você traça um caminho com ética e principalmente com bom senso. Porque se não tiver isso, velho, você vai incorrer em erro, não tem jeito. Ô Zorzi, em que momento a gente colocaria esse tipo de resistência no treino? Botaria no início, no meio, no final? Seria uma coisa complementar? Você diz a resistência variável de mola, né? Esse tipo de resistência a gente colocaria logo no início? No Brasil, o elástico eu vejo. Corrente eu nunca vi. Correntona mesmo. Só em CT, centro de treinamento. Os CTs, assim, eles usam mais, já vi, mas a presencial não. Cara, eu usaria isso de uma forma... que eu não vejo muito esse lance da ordem. Se eu quero gerar um torque, principalmente no final da fase do início da concêntrica, no início da excêntrica ou no final da concêntrica, eu usaria principalmente esse estímulo mais para o final. Por quê? Porque ele é mais intenso do que um livre tradicional. Certo? Ele é mais intenso. Então, assim, dessa maneira, se ele é mais intenso, se eu fizer primeiro, óbvio que eu vou estar mais inteiro.
mas me compromete o fim da sessão. Então ali eu consigo de repente colocar uma mola, um elástico não tão puxado e entendendo como é que funciona. Porque o que acontece disso aí também que ninguém fala? Velho, se você arriar ali, o bagulho te puxa pra Satã, velho. Ele tem um poder inercial ali, né? Então calma. Eu acho que depende também da aplicação, né? Porque se a gente for pensar da maneira que ele está citando, né? Eu acho que foi a sua pergunta, é um trabalho ali voltado para hipertrofia, vamos dizer assim, né? Para gerar uma resistência, gerar fadiga, etc. Se a gente for pensar, por exemplo, um trabalho de potência que é feito com elástico muitas vezes, né? Essa associação, às vezes o cara trabalhar ali o sticking point no supino, que a galera do powerlifting faz, às vezes faz com aquele hook, eccentric hook, né? O gancho excêntrico, faz eles mesmo que utilizam muita corrente, elástico, acho que esse estímulo pode ser encaixado no início também. Mas se for isso, para explorar o torque elevado em toda amplitude, tipo o princípio da resistência dinâmica variável do Scott máquina, eu também concordo que seria mais para o final. Acho que justamente vai depender. Faria mais sentido, teoricamente, né? Sim, com certeza. Para a potência, eu acho que, assim, eu acho que talvez até faça, mas o que a gente não pode esquecer é que à medida que o elástico vai estendendo, você vai ficando mais lento. Você não produz força tão rápido, igual vou dar soco com o halter na mão. Mas normalmente o elástico para trabalho de potência é associado a baixas cargas. Sim, baixas cargas você consegue, exatamente. Aí você bota, sei lá, 30% de uma RM, bota o elástico e faz um treino pliométrico com elástico e 30% Pô, cara, eu já vi treino de boxe, o cara com halter de 5 kg na mão, dando jab direto, cara. Caraca, 5 kg. Não, eu vi, cara, o cara era um monstro, mas, cara, sai o soco, eu chamo de arranque de balsa. Você acerta quem aqui? Nem minha mãe, velho. Entendeu? Então é baixa carga. 1 quilinho faz sentido. Você fica... Enfim, aí é outro papo. Perfeito. E aí, voltando para essa questão das máquinas. Aí a questão polêmica. Máquinas são todas iguais? Aí a gente tem polia. É máquina. Concorda? Então, qual que é a polia? A polia, aquelas polias que já tem desde o século passado, que é a poliazinha na parede. A polia do cross é máquina, né? As máquinas que utilizam cabos e polias são máquinas. O Smith é máquina, que você pode fazer uma barra guiada, já é mais próximo. É máquina, mas não deixa de ser próximo do peso livre, né? É mais próximo do peso livre, às vezes, do que um rack, machine, uma cadeira extensora. Né? Então a gente tem as máquinas que engessam completamente o movimento. Né? Então a gente falou diversas classes de máquinas. Tem aqueles articulados na cadeira extensora, a não ser que você seja meio retardado, você só faz extensão do joelho. Mas tem retardado. Na cadeira flexora, você faz flexão do joelho. Na máquina de supino, você faz supino. Não acredito. Então, porque eu vi o cara fazendo elevação pélvica na cadeira flexora. Eu já vi isso também. Eu ficava com amplitudezinha, parecia uma sarrada. Tá. Então, assim, queria que você me trouxesse essa então, Belmirão, você respondeu. Acho que eu já respondi, né? Elas têm os graus de liberdade. Eu discordo só num ponto, respeitosamente. A pergunta é: peso livre, vetor para o solo. Máquina, normalmente o vetor está no perpendicular ao braço da máquina. Quando você vai fazer a extensora, é sempre perpendicular. E o cabo? Cabo é máquina ou é peso livre? Essa é uma frase que é do meu orientador, eu repasso, né? Aí tu não, cabo é cabo. Ela nem é tão presa no sistema. Mas é uma máquina, não é? Não, sim, é um trambolho. Trambolho. Minha mãe me chamava de trambolho. Tem rodanas, tem cabos, tem peso, é máquina. Mas a questão... assim como o Smith é máquina. A questão é você entender o vetor de força. Né? O cabo você observa, é mais fácil, o peso livre é perpendicular ao solo, e a máquina você tem que observar. Você pega aqueles agachamentos articulados, ou enfim. Cara, eles têm uma relação curva-ângulo-torque diferente. Diferente. Então, qual é melhor? Não sei, precisa avaliar cada máquina. O Smith, sabe qual máquina ele se assemelha muito? Ao leg 90. Tanto que tem gente fazendo leg 90 com o pé na barra. Eu acho um pezinho pra assim, Satanás. Entendeu? Eu já vi também. Não tô falando que... Cara, eu acho que fica muito instável, não dá pra travar. Eu já vi nego fazendo sozinho e já vi nego fazendo sozinho sem a trava.
Porque você quer se matar pulando a ponte, velho. Porque aquilo desce e desce. A gente está vendo um monte de acidente, não nesse caso, tá? Com agachamento aí. Cara, pô, você viu aquele moleque que vai fazer o hack lá? Sentou onde põe o pé. Você viu isso aí? O bagulho desceu nele. Cara, sabe o que eu fiquei mais chateado? Falei até pra ela. Falei, cara, o cara tava na academia buscando, não tava fazendo nada de louco. Ele botou. Eu não vou falar se foi a máquina, se foi ele, se prendeu errado. Eu não sei, não tenho essa. Mas, cara, então sempre que você puder diminuir riscos, ou faça. Quando você é personal, espere o seu. É igual aluno, é igual o motorista barbeiro, velho. Espera ele fazer a cagada. Espera. Com isso, você sabe como é que você vai esperar. Primeiro, conhecendo os pontos de maior dificuldade, conhecendo os sticking points. Por exemplo, supino é 30% do ciclo de movimento. Não é aqui embaixo. Você pode observar, o cara toca a barra no peito, ele não para aqui. Ele para aqui, ele parece que no corcel a álcool. Fica aqui. Cara, se você sabe disso, você já tá com as duas mãos ali, a perna passada, porque se arriar, velho, talvez você não segure, mas ele não morre. E até botar, aquela história, né, de botar a barra completamente, estacionar a barra no suporte, esperar a pessoa, né? O cara abre a mão. Não, às vezes o cara tá acompanhando o agachamento todo. Aí terminou ali a repetição, a fase concêntrica, o cara não acompanha até o suporte. E é onde dá. Às vezes o cara vai lá, bota no suporte, não encaixou, ele não conseguiu subir, né? A barra fica abaixo do suporte. Principalmente em alta fadiga. Cara, o supino, você sabe como é que eu oriento o supino? Eu faço o seguinte. Eu tenho um aluno que está começando lá comigo e tal, eu falo assim, ó, e para todos, até hoje, pode ser o cara, tem um aluno que treina comigo há mais de 10 anos. Eu falei, vamos lá. No seu 3 a gente tira, beleza? Acertou a pegada? Não. No seu 3, beleza? Quer que eu tire para você? Quero. 1, 2, 3. Posso soltar? Pode. Mesmo assim eu solto. Lembra o motorista barbeiro? Eu vou meio. Os primeiros graus eu ainda dou depois eu. E acompanho. Especialmente o ângulo sticking point. Tipo de pegada suicida. É uma pegada que muita gente faz, é um hábito que tem. Mas ela. O elo não fecha. Não tô falando que morre, não, mas é potencialmente perdão, mais perigoso. E não tem esse nome à toa. Não chama pegada algodão doce, pegada picanha, pegada cabernet sauvignon. É suicida. Se ela escapar, tio, não tem como dar bom. Então, o cuidado não é excesso de zelo. É o que eu falei no começo. O cara é o amor da vida de alguém. Imagina ele ir lá e voltar, porra, com uma fratura de externo, na melhor dos cenários, ou a barra pescoço, ou uma fratura, ou sei lá, cara. Ou, vou um exemplo mais bobo ainda. Eu vou passar o peso bolinha pra Dona Maria. Velho, não se entrega peso e nem se tira peso aqui, ó. Você pra fora. Pra fora, porque se isso aqui escorregar, cai aqui, por exemplo, zigomático, outro osso poroso. Cara, você pode matar a mulher. Por que matar? Porque ela vai para o hospital, vai operar, vai ficar camada. Então, velho, não é excesso de zelo. Peque sempre, entre aspas, pela segurança. Porque você não vai se arrepender disso. Não é ser chato, louco. Mas eu acho que... Peque pelo excesso da segurança. Não peque a segurança. Não peque. Eu falei isso, peque a segurança. Peque pela segurança. Não, peque pelo excesso de segurança. Porra, não, né? Tinha que frisar, né? O cara pega o corte ali. Download do podcast, o seu podcast na educação física. Se você curtiu esse corte, faça a inscrição no canal e ative o sininho para mais novidades.